Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu tô bem, eu espero que com vocês também esteja tudo bem. E, primeiramente, eu queria me apresentar. O meu nome é Camila, eu sou acadêmica em licenciatura em Química. Eu tô há menos de um ano no PET. E no nosso seminário de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a química das tatuagens. Falando um pouquinho da história, né? Pra gente saber de onde que surgiu essa arte, essa identidade, né? A gente vai falar do primeiro registro encontrado de tatuagem no nosso mundo, que foi encontrado em uma múmia lá nos Alpes italianos, com mais ou menos 5.300 anos. Foi dado o nome a essa múmia de Otis, o Homem do Gelo, que hoje se encontra no museu. E no corpo dele se encontraram mais ou menos 61 tatuagens. E essas tatuagens, elas eram feitas com incisões bem pequenas, bem finas na pele, e nas quais elas eram preenchidas com carvão. Aqui eu coloquei a foto, né, que foi gerada pelo computador, foi produzida, né, pelos cientistas do Otis. As tatuagens do Otis, elas estão localizadas aqui, como a gente pode ver nessa imagem, perto da caixa torácica dele, da coluna lombar, dos pulsos, do joelho, na panturrilha e nos tornozelos também. No começo, já de começo, né, os cientistas eles descartaram a hipótese de que servia para fins estéticos, para adornar o corpo, né? Por conta de que essas tatuagens elas estão localizadas, como a gente pode ver ali, em lugares que normalmente, na maioria do tempo, estavam cobertas de roupas. Então, se ele quisesse que fosse para um fim mais estético, para adornar, provavelmente ele queria que aquilo fosse visto, né? Então, eles estudando mais e observando as tatuagens, os cientistas eles presumiram que essas tatuagens elas serviam para fins terapêuticos, para aliviar as dores que ele estava sentindo. Eles assimilaram isso com um tratamento parecido com a acupuntura, por conta de que, principalmente, né, as tatuagens elas estão localizadas em pontos de articulação e que hoje em dia são feitas as acupunturas nesses lugares, né. Aqui eu coloquei algumas imagens fotografadas das tatuagens do Homem do Gelo. A gente pode observar que elas eram em formas de linhas, né, e de cruzes. Eu resolvi trazer o Otis por ele ser a múmia mais antiga já encontrada e também por ser o registro de tatuagem mais encontrado no nosso mundo. Então, por ser o registro mais antigo de múmia que a gente tem, e ela já tem registros de tatuagem, a gente não sabe dizer ao certo ainda quando que surgiu essa técnica de tatuagem, né? Porque é uma coisa muito antiga que vem, acho que lá, dos princípios do ser humano, né? Só que não quer dizer que só foi o Otis que teve essas tatuagens, só a múmia que foi encontrada, né? Teve outros registros também, como uma múmia do sexo feminino lá do Egito, que ela apresentava traços e alguns pontos na região do abdômen. Os cientistas também acreditavam que essas tatuagens elas eram para cultos de fertilidade. Só que, por outro lado, essas duas múmias que eu apresentei, elas têm algum significado, né? Só que os povos ocidentais, por exemplo, eles se tatuavam por puramente estética, não tinha outro significado para eles se tatuarem. E outras tatuagens, algumas sociedades, mais tradicionais ainda, elas faziam tatuagens a fim de separar, organizar grupos sociais, políticos, hierarquia.
como por exemplo na Polinésia. Quanto mais uma pessoa tivesse tatuagens, mais ela seria respeitada naquela sociedade. Então, a gente pode ver que ao longo do tempo, dos anos, né, teve vários significados, vários símbolos da tatuagem, né? E com isso agora eu vou falar um pouquinho da origem da palavra, ainda na história, né? Que eu achei uma coisa bem interessante por conta da técnica, né? Que surgiu a palavra tatuagem. Aqui nessa imagem, a gente consegue observar qual que era a técnica utilizada. Em uma viagem para a Polinésia, o capitão James Cook, que foi ele quem deu origem a essa palavra tatuagem, que a gente tem até os dias de hoje, né? Numa viagem, ele observou a forma que era feita essas tatuagens. Aqui a gente pode ver que um nativo, né, do local fazendo a tatuagem em outra pessoa. Era utilizado como um instrumento um bambu ou um osso afiado para fazer as incisões na pele. E com isso, para conseguir entrar, era martelado com outro pedaço de madeira em cima desse osso ou desse pedaço de bambu para que conseguisse entrar. Aí no ato de bater esse outro pedaço de madeira no bambu ou no osso, o capitão, ele observou, ele escutou, né, a onomatopeia tal, de que fazia o som, que é o som que a gente escuta quando bate uma madeira na outra, enfim, né. E aí ele colocou o som dessa onomatopeia que significava bater e golpear. Só que com o sotaque do capitão, né, ele chamou de tatu, com o W no final, e mais tarde, no inglês, de tatu. E o significado de tatu, no português, é tatuagem, que a gente conhece hoje em dia, né? Então, a gente pode ver que a própria origem da palavra vem de muito tempo atrás, né? E aqui eu coloquei algumas imagens também dos instrumentos que eram utilizados, desde lá de instrumentos como ossos e madeiras, até alguns instrumentos de hoje em dia. A primeira máquina elétrica de tatuagem também eu coloquei aqui, e a gente consegue observar como que elas tiveram essa evolução, né? Só que o interessante é que não foi só esses instrumentos que evoluíram, mas também as tintas e a regulamentação que as tatuagens têm hoje em dia, né? Como, por exemplo, as agulhas descartáveis e também a esterilização que tem que ter dessas agulhas, né? Sabendo um pouquinho disso, da história, como que elas evoluíram, né? A gente tem que entender como que as tatuagens, elas agem em contato com a nossa pele. Na nossa pele, a nossa pele, ela tem 3 camadas. E a tatuagem, ela é aplicada com a ajuda de uma agulha, né? Na derme. Com incisões com agulha, né? Ela é aplicada na derme, na nossa segunda camada da pele. Essa incisão da agulha, ela tem que ter aproximadamente 3 milímetros. Se ela for muito superficial e ficar, por exemplo, na epiderme, quando a epiderme ela começar a ter uma regeneração, porque ela sempre está em constante regeneração, a nossa epiderme, né? A tatuagem, ela vai sumir muito rápido. E se ela for muito profunda e atingir a gordura subcutânea, ela vai ficar desfocada, porque ela vai se espalhar. Então, os instrumentos de hoje em dia, eles fazem com que as tatuagens elas sejam aplicadas de maneira uniforme, no caso de 2,5 mm a 3 mm. Com isso, elas permanecem no lugar que elas têm que ficar. Por que é aplicado na camada da derme a tatuagem, né? Por conta disso, que a derme ela não sofre renovação, né? A epiderme já sim, então seria uma tatuagem que ia ficar ali por muito pouco tempo na nossa pele, né?
Agora a gente pode falar um pouquinho sobre a composição química das tintas. As tintas, elas são basicamente compostas por solventes, que os solventes eles têm a finalidade de solubilizar a tinta que vai ser aplicada na nossa pele, e também ela é responsável por atribuir viscosidade adequada na aplicação. E o solvente ele pode ser tanto água como solvente orgânico. Aí outra composição é a resina, que é a parte que é não volátil da tinta, que no caso ela vai servir para agrupar, para juntar as partículas do pigmento. Aí temos o aditivo, que o aditivo nas indústrias, eles são divididos por função e não pela composição. Então, entre eles tem secantes, catalisadores, espessantes, estabilizantes. Só que aqui o mais importante na composição química das tatuagens são os tensoativos, porque os tensoativos eles apresentam muita afinidade com a nossa pele. No caso, vai ser mais aceita pela nossa pele, né? Ele é hipoalérgico. Então, aqui eu trouxe a estrutura química de um tensoativo não iônico, que é o polietileno glicol, para estar explicando um pouquinho melhor, né? Aí o pigmento, que é outra parte da composição química, que eu diria que é o que dá vida à tatuagem, né? Porque os pigmentos vão ser eles que vão dar a cor da tatuagem. E cor que eu digo não é só as cores coloridas, como vermelho, amarelo, azul, enfim, né? São também as cores das pretas e as brancas. E eles podem ser compostos orgânicos ou inorgânicos. Os pigmentos no passado, eles eram extraídos diretamente de seres vivos, ou plantas, ou os animais, e de minerais. A cor preta, por exemplo, que eu trouxe aqui, ela era extraída de uma glândula do polvo, que ele libera uma tinta preta, né? E do carvão, a fuligem. E a cor vermelha, ela era extraída de um besourinho, que é a cochinila, que ele tem uma coloração vermelha. Era extraído mais ou menos 10% de ácido cárnico desse besourinho. Esse ácido é quem vai dar a cor avermelhada para o pigmento da nossa tatuagem. E esse besourinho, esse corante, ele é utilizado em produtos alimentícios também. E como é que os pigmentos inorgânicos eles conseguem dar cor para essa tatuagem, né? Eles são representados principalmente pelos metais de transição externa da tabela periódica, no caso da família B da tabela periódica. As cores produzidas pelos pigmentos inorgânicos, eles são devido à presença de orbitais D nas transições eletrônicas, que vão absorver a radiação na região visível do espectro. E outro motivo também é a presença de orbitais parcialmente preenchidos nas transições eletrônicas. Eles são responsáveis pela emissão luminosa, que vai ser o que por esse motivo que a gente vai conseguir observar as cores que os compostos inorgânicos formam. Aqui eu trouxe quais são os compostos, né? Os sais de cobalto, por exemplo, eles formam a cor azul. O dióxido de titânio formam a coloração branca. Os sais de cromo, a coloração verde. O óxido de ferro, a gente pode observar que ele tem a coloração um pouco avermelhada, né? Então, ele vai dar origem às cores marrom, rosa e amarelo. Os sais de cádmio, as cores amarela e vermelha. E o óxido de carbono e o sulfeto de mercúrio vão dar origem aos pigmentos pretos. Os compostos inorgânicos, eles vêm apresentando muita toxicidade no nosso corpo e alergia quando entram em contato com a pele. Então, atualmente eles vêm sendo substituídos por pigmentos orgânicos, que estão apresentando tem uma maior facilidade de não apresentar essa toxicidade que os inorgânicos apresentam.
Os compostos orgânicos, para que eles apresentem cor, é preciso que a estrutura química dele possibilite ressonâncias eletrônicas no sistema de ligações duplas conjugadas, sendo capaz de absorver essas radiações eletromagnéticas e emissão de energia, no caso a luz, com comprimento de onda na região do espectro visível. Esses compostos orgânicos, eles possuem grupos que são chamados de cromóforos. Esses grupos cromóforos, eles são responsáveis pela ressonância eletrônica e, consequentemente, o fenômeno que vai dar cor para a nossa tatuagem. Aqui eu trouxe duas estruturas orgânicas, a fitolocianina, que vai dar origem ao pigmento azul, e o naftol, que vai dar origem ao pigmento vermelho. Mas a gente também tem a fitolocianina, na cor verde. E outras cores também, né, nos pigmentos orgânicos, mas eu trouxe só alguns. As tintas, hoje em dia, no Brasil, só são permitidas 3 marcas. A Starbright Colors, a Electriwink e a Ironworks. São permitidas somente essas 3 no Brasil, acho que desde 2014, porque só elas obedecem às normas exigidas pela Anvisa, como, por exemplo, o tamanho das partículas adequado e também o nível de toxicidade que está dentro do limite que a Anvisa permite. Em relação ao tamanho das partículas, é que quando o pigmento ele entra em contato com a nossa pele, ele vai formar aglomerados. O pigmento ele vai se juntar na nossa pele. E esses aglomerados eles tendem a formar partículas de 0,5 a 1 micrômetro mais ou menos. Só que partículas menores que isso, que não estejam regulamentadas, né? Elas tendem a causar muito risco, porque elas podem chegar a cruzar através das membranas celulares e se mover livremente para o nosso corpo. Então, é um risco muito grande se forem menores do que as autorizadas pela Anvisa. Eu acredito que as tatuagens, elas têm risco, sim, mas só se elas forem feitas em profissionais que não seguem essa regulamentarização da Anvisa no Brasil, que não tenham cuidado, que não tenham essa experiência e esse estudo, né? Tem que ser alguém que seja profissional mesmo e que obedeça a essas normas. Porque o nosso corpo, ele Quem faz tatuagem, eu acredito que o corpo, ele seja esse meio de identificação, né? Que a gente pode estar se expressando, a gente pode fazer uma tatuagem ali pra gente poder se expressar através do nosso corpo. E a gente pode ver que desde a existência da humanidade, ali, a múmia mais antiga encontrada, ela fazia tatuagem para fins terapêuticos, só que com a evolução da humanidade, ela foi para o meio de identificação mesmo, de eu poder me expressar pelo meu corpo, né? E antigamente, no começo lá das tatuagens no Brasil, elas são ainda muito mal vistas, né? Por conta de que eram mais presidiários que faziam, prostitutas que faziam. Então, elas eram muito mal vistas por esse fato. E hoje em dia ainda são. Para quem tem tatuagem, elas são muito mal vistas, né? Tem um preconceito muito grande dentro disso, que eu acho que não deveria existir. Aqui eu trouxe algumas referências, alguns materiais que eu utilizei para estar podendo fazer essa pesquisa e estar podendo apresentar para vocês. E eu quero muito agradecer pela atenção e pela presença de todos. E agradecer também pelo Grupo PET por estar me dando essa oportunidade de estar apresentando aqui para vocês. E eu deixo também as nossas redes sociais para vocês sempre estarem por dentro do que a gente está realizando o ano inteiro. Muito obrigada!